A fiel torcida, prepare-se para uma notícia que promete abalar as estruturas do nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista. O clima nos bastidores está fervendo e a expectativa entre os torcedores é palpável. Recentemente, o empresário João Testor, conhecido por suas movimentações audaciosas no mundo do futebol, fez uma proposta que pode mudar o destino da nossa amada equipe. A Eagle Futebol, grupo liderado por Testor, está de olho na Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Timão, e a oferta já está na mesa. Mas o que é essa tal de SAF? Para quem não está familiarizado, a Sociedade Anônima do Futebol é um modelo de gestão que permite que clubes de futebol sejam administrados como empresas, com a possibilidade de atrair investimentos de forma mais eficiente. Essa mudança estrutural pode trazer mais transparência e profissionalismo para a gestão do clube, além de abrir portas para novos recursos financeiros. E é exatamente isso que a proposta de Testor representa, uma oportunidade de transformação. Nos últimos anos, o Corinthians enfrentou desafios financeiros e administrativos que deixaram a Fiel em um estado de apreensão. A gestão atual, apesar de ter feito esforços louváveis para equilibrar as contas e fortalecer o elenco, não conseguiu evitar as críticas que ecoam pelas arquibancadas. A torcida, sempre apaixonada e atenta, sente a pressão e quer saber: será que essa proposta de Testor pode trazer a tão sonhada recuperação e estabilidade? A proposta não é apenas uma assinatura em um papel, ela representa uma chance de reerguer o Corinthians, que já foi um gigante do futebol brasileiro. A entrada de um investidor como Testor pode ser o ponto de virada que todos esperamos. Ele não é um novato no meio, já demonstrou sua intenção de investir em clubes com potencial e, mais importante, ele possui uma visão moderna de gestão que pode alinhar o Corinthians com as melhores práticas do futebol mundial. Neste momento, todos os olhos estão voltados para o que pode acontecer nas próximas semanas. A negociação pela SAF não é algo simples, envolve uma série de discussões, análises e, principalmente, a visão da torcida. O que a Fiel espera? O que significa essa mudança? O que vai acontecer com o elenco, com as contratações e até mesmo com a identidade do clube? Vamos explorar todos esses aspectos neste vídeo. Fiquem ligados, porque vamos analisar cada detalhe dessa proposta, suas implicações e, claro, as reações da torcida, que sempre esteve ao lado do Timão, em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Preparem-se para um mergulho profundo neste assunto, porque a história do Corinthians e a sua futura gestão podem estar prestes a dar uma guinada impressionante. A Fiel merece saber tudo sobre essa proposta e como ela pode impactar o nosso amado Timão. Então, não desgrudem os olhos da tela, porque o futuro do Corinthians pode estar prestes a mudar para sempre. Vamos falar agora sobre o impacto que a possível mudança de gestão pode ter no estilo de jogo e na formação do elenco do Corinthians. A chegada de João Testor e da Eagle Futebol é um divisor de águas que pode não apenas mudar a forma como o clube é administrado, mas também como a equipe se comporta dentro de campo. Imagine a cena: um novo técnico, uma nova filosofia de jogo, contratações que podem revolucionar o nosso jeito de jogar. É um cenário excitante, não é mesmo? A expectativa da Fiel é palpável. Todos nós queremos ver um Corinthians mais competitivo, que lute por títulos e encante com seu futebol. E é exatamente isso que pode acontecer com a nova gestão. Testor já demonstrou em suas experiências anteriores que gosta de ter um time dinâmico, que joga um futebol envolvente e ofensivo. Isso pode significar uma mudança no perfil dos atletas contratados e até uma repaginação completa do elenco atual. Jogadores com características mais modernas, que consigam se adaptar rapidamente ao estilo exigido, podem ser priorizados. Isso se traduz em um jogo mais veloz, com trocas de passes rápidas e uma pressão constante sobre o adversário. Se olharmos para clubes que passaram por mudanças semelhantes, como o Flamengo e o Palmeiras, podemos ver que a troca de gestão trouxe um novo fôlego para as equipes. O Flamengo, por exemplo, se reinventou sob a batuta de Jorge Jesus, que implantou um estilo de jogo agressivo e ofensivo, levando o clube a conquistar títulos importantes. Essa transformação não foi apenas tática, mas também cultural, mudando a mentalidade dos jogadores e da torcida. O Corinthians pode estar prestes a viver uma revolução similar. Além disso, a forma como a equipe se organiza em campo pode mudar drasticamente.
A influência de um novo comando pode trazer mudanças táticas que vão desde a formação até a maneira como o time se posiciona defensivamente e ofensivamente. A torcida pode esperar um Corinthians mais ousado, que se lance ao ataque, mas que também seja capaz de se defender com eficiência. Afinal, o futebol brasileiro sempre foi marcado pela criatividade e pelo talento individual, mas também pela necessidade de se ter uma estrutura sólida. Outra questão crucial é como isso vai impactar o papel do técnico atual. Será que ele se adaptará a essa nova filosofia de gestão? A pressão do mercado pode levar a mudanças na comissão técnica, principalmente se a proposta de Testor for aceita. Um novo técnico pode trazer uma nova visão e, quem sabe, até mesmo um novo ímpeto ao time. A torcida, que já viveu mudanças significativas na área técnica, sabe que a escolha do treinador pode ser determinante para o sucesso ou fracasso em uma temporada. Essa mudança não é meramente técnica ou tática, ela toca na essência do clube, na forma como os jogadores se sentem ao vestir a camisa do timão. A cultura do clube, fortemente enraizada em suas tradições, pode se misturar com uma abordagem mais moderna, criando um ambiente que incentive tanto a garra e a determinação quanto a inovação e a criatividade. A Fiel, que já sofreu e vibrou com as várias fases do Corinthians, precisa estar ciente de que essa nova fase pode trazer desafios e muitas expectativas. Estamos prontos para um Corinthians que pode se reinventar? Que tal deixar nos comentários a sua opinião? O que você espera da possível mudança de gestão e como isso pode impactar o nosso amado Timão? Agora, vamos mergulhar no universo financeiro dessa proposta da Eagle Futebol. O que a oferta de Testor pode significar para o Corinthians? A situação financeira do clube é um dos pontos mais críticos da gestão atual, e muitos torcedores expressam preocupação sobre como o Timão se mantém à tona em meio a tantas dificuldades. A chegada de um investidor pode ser a luz no fim do túnel que todos esperam. Pensa comigo, com a injeção de capital que a Eagle Futebol pode trazer, as possibilidades são enormes. Primeiro, isso pode se traduzir em um reforço significativo no orçamento do clube. Contratações que antes pareciam um sonho distante podem se tornar realidade. O Corinthians, que sempre teve a tradição de revelar talentos, pode também investir de forma mais robusta em atletas de renome, que possam trazer não apenas qualidade técnica, mas também uma marca forte que atraia mais torcedores e patrocinadores. E a Fiel, como está reagindo a tudo isso? Nas redes sociais, muitos torcedores estão animados com a possibilidade de ver novos craques vestindo a camisa alvinegra. Se vier um atacante de peso, podemos brigar por títulos, comenta um fã. Outro torcedor, no entanto, expressa um certo receio, espero que não seja igual a outras experiências que não deram certo. Essa mistura de esperança e desconfiança é típica da nossa torcida, que vive e respira Corinthians. Além disso, com uma gestão financeira mais sólida, podemos ver um cenário onde os contratos de jogadores podem ser renovados sem o temor constante de déficits orçamentários. Isso significa que atletas que já mostram potencial e comprometimento com o clube não precisariam ser vendidos a preços baixos para equilibrar as contas. É hora de pensar em um Corinthians forte, com um elenco coeso e competitivo, capaz de brigar por títulos. Mas não se enganem! Essa mudança não é isenta de riscos. A história do futebol brasileiro está repleta de casos em que a entrada de novos investidores gerou polarizações, polêmicas e até mesmo crises. É crucial que a diretoria atual e a nova gestão, caso a proposta seja aceita, trabalhem em sintonia para que os interesses do clube estejam sempre em primeiro lugar. A última coisa que queremos é um novo caso de crise, ressalta um especialista em finanças do futebol, que prefere não ser identificado. Outro ponto importante a considerar é o impacto dessa injeção financeira na relação com a torcida. Investimentos em infraestrutura, como melhorias no estádio e nas categorias de base, podem ser um grande atrativo para a Fiel, mostrando que a nova gestão não está apenas focada em resultados rápidos, mas também em um crescimento sustentável a longo prazo. Isso daria à torcida a sensação de que o clube está se preparando para um futuro próspero. E o que dizer das expectativas para as próximas contratações? A Fiel está ansiosa. Precisamos de um volante que chegue para ser titular, comenta um torcedor em um grupo de discussão. Esse tipo de diálogo mostra como a torcida está engajada e atenta a cada movimento do clube.
A curiosidade sobre como a negociação da SAF será conduzida é um elemento empolgante dessa história. O que será que está por trás das portas da diretoria? Quais serão os próximos passos? A torcida, que sempre esteve ao lado do Timão, precisa acompanhar essa saga de perto. E você, o que pensa sobre as implicações financeiras dessa proposta? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater. O futuro do Corinthians está em jogo, e a participação da Fiel é fundamental nessa discussão. Vamos juntos! Agora, vamos olhar para o passado e comparar essa proposta da Eagle Futebol com outras situações semelhantes que já aconteceram no futebol brasileiro. O que podemos aprender com essas experiências? A história do nosso futebol está repleta de exemplos de clubes que passaram por mudanças radicais em suas gestões, resultando em desfechos variados. Um dos casos mais emblemáticos é o do Clube Atlético Mineiro. Após a chegada do investidor e a transformação em sua gestão, o Galo viu sua estrutura financeira se revolucionar e, consequentemente, seu desempenho em campo também. A gestão moderna trouxe jogadores de peso, como Ronaldinho Gaúcho, e conquistou títulos que não ganhava há anos. Essa mudança de patamar foi impulsionada por investimentos estratégicos que não apenas trouxeram atletas, mas também melhoraram a infraestrutura do clube, como o novo centro de treinamento e a modernização do estádio. O resultado? O Atlético se tornou um dos clubes mais temidos do Brasil, mostrando que uma boa gestão pode mudar completamente a trajetória de um time. Por outro lado, temos o exemplo do Vasco da Gama, que serve como um alerta. Após a chegada de novos investidores e promessas de melhorias financeiras, o clube enfrentou crises que o levaram a situações delicadas, incluindo rebaixamentos. A falta de planejamento e a gestão ineficaz resultaram em um ciclo vicioso de promessas não cumpridas, mostrando que apenas injetar dinheiro não é suficiente. O Vasco nos ensina que é preciso ter uma visão clara de longo prazo e um planejamento sólido para que as mudanças sejam realmente benéficas. Outro exemplo que não podemos deixar de mencionar é o do Flamengo. Com a chegada de novos investidores, o clube passou por uma transformação significativa, tanto dentro quanto fora de campo. Com uma gestão focada em resultados e um planejamento a longo prazo, o Flamengo conquistou títulos importantes e se tornou uma potência no futebol brasileiro. A união entre diretoria, torcida e jogadores foi fundamental para esse sucesso, provando que a mudança pode ser uma grande oportunidade de crescimento quando bem direcionada. Voltando ao nosso Corinthians, a proposta da Eagle Futebol traz consigo uma onda de esperança, mas também uma carga de responsabilidade. A Fiel precisa entender que essa mudança pode ser a oportunidade que todos esperam, mas também deve ser acompanhada de um olhar crítico e atento. O que queremos para o futuro do Corinthians? Um clube forte, competitivo, que possa voltar a brigar pelos títulos mais importantes, ou um time que se perca em promessas vazias e perca sua essência? As lições que podemos aprender do passado nos ajudam a moldar o nosso presente e futuro. A história do futebol brasileiro sempre nos mostrou que, para um clube alcançar o sucesso, a união entre diretoria, torcida e jogadores é fundamental. A mudança pode ser uma grande oportunidade de crescimento, mas, como sabemos, é preciso cuidado e planejamento. Então, Fiel, como você vê essa comparação com outros clubes? Quais lições podemos tirar dos acertos e erros do passado? Deixe seu comentário e vamos conversar sobre isso, porque cada opinião é valiosa para entendermos o que podemos esperar para o nosso timão. Ao chegarmos ao final dessa análise, é hora de amarrar todos os pontos que discutimos sobre a proposta da Eagle Futebol e a possível chegada de João Testor à gestão do Corinthians. Este é um momento que promete ser emocionante e transformador para o nosso amado timão. Primeiro, refletimos sobre as implicações táticas que essa mudança pode trazer. Com um novo estilo de jogo e a formação de um elenco mais dinâmico, a expectativa é que o Corinthians volte a ser protagonista no cenário do futebol brasileiro. A fiel torcida, sempre apaixonada, tem um papel fundamental nesse processo. Sua voz, sua energia e seu apoio incondicional podem ser o combustível que o time precisa para se reencontrar com as vitórias. Em seguida, analisamos o impacto financeiro que a proposta da Eagle Futebol pode ter. A possibilidade de novas contratações e renovações de contratos é um alento para a torcida, que vive a expectativa de ver o Corinthians se reforçando para brigar por títulos.
A história nos mostrou que uma gestão bem planejada pode transformar um clube em uma potência, e a Fiel sabe disso. A união entre a torcida e a nova gestão pode ser o diferencial que precisamos para alcançar novos horizontes. Além disso, trouxemos à tona lições valiosas de propostas semelhantes no passado, como as do Atlético Mineiro e do Vasco. Esses exemplos nos mostram que, embora o caminho possa ser repleto de desafios, a determinação e o planejamento são essenciais para o sucesso. O Corinthians tem uma história rica, e a fiel torcida é parte fundamental dela. Cada passo que damos em direção a essa nova fase deve ser acompanhado de esperança e confiança. Agora, a pergunta que não quer calar é: o que a Fiel pode esperar desse novo capítulo? A verdade é que o futuro está em aberto e as possibilidades são vastas. O Corinthians pode se reencontrar como um gigante do futebol brasileiro e sul-americano, mas isso depende de todos nós. A paixão e a união da torcida são os fatores cruciais para o sucesso do clube. Estamos diante de uma oportunidade de reinvenção, mas também de desafios. É hora de estarmos juntos, apoiando o Timão em cada passo dessa jornada. O passado nos ensina que a força de uma torcida engajada pode levar um clube a vitórias inimagináveis. E, com a Fiel ao lado, o Corinthians pode alcançar novos patamares. Por fim, deixo uma reflexão: o que você, torcedor, realmente deseja para o futuro do nosso Corinthians? Essa pergunta permanece no ar e convida todos a refletirem sobre suas expectativas. Vamos juntos nessa, Fiel! Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. O que vem por aí pode ser apenas o começo de uma nova era gloriosa para o Corinthians.